Que medicação que eu posso recomendar para o meu paciente que está morrendo de dor e eu não consigo atendê-lo naquele momento, né, fisicamente no consultório, não consigo ainda encaixá-lo. Vamos lá, a gente é ser humano, temos nosso limite ali de atendimento físico, né? Temos que estar num lugar de cada vez. Então, às vezes a agenda simplesmente não permite, por mais que a gente queira ajudar imediatamente todo e qualquer paciente que confia a sua saúde em nossas mãos, né, com relação aí à parte da endodontia, e simplesmente, né, é o que acontece, é o nosso dia a dia. Então, nesse caso, tem alguma medicação que eu posso lançar a mão, que eu já posso orientar o meu paciente, ainda que à distância, para que ele faça o uso e que aí durante o dia eu consiga organizar melhor esse encaixe. Mas vamos primeiro focar, né, afunilar um pouquinho mais aqui para conseguir te ajudar. Se a gente for analisar cada diagnóstico, se eu estou com um quadro, né, pensando nos quadros aí de urgência, de uma pulpite irreversível, o paciente está morrendo de dor, aquela dor que às vezes começou, estava incomodando, congelado, depois começou a incomodar um pouquinho mais, agora está alucinante, está uma dor espontânea que não deixou o paciente dormir à noite. Então, um quadro de pulpite é diferente de como eu posso ajudá-lo a controlar ali num quadro de um abscesso. Então, vamos focar aqui num diagnóstico hoje de pulpite irreversível, tá? E o que eu posso já orientar esse paciente de medicação nesse momento, e aí a gente deixa os outros diagnósticos para outro momento, se interessar também aqui para você saber um pouco mais, certo? Muito bem, então vamos lá. Primeiro, o quadro de pulpite é esse que o paciente, ele provavelmente, né, ele passou já por alguma experiência anterior, uma hipersensibilidade, uma dorzinha que ele tomava água gelada ou ia escovar os dentes, estava incomodando, isso foi crescendo até o ponto dessa dor espontânea durante a madrugada. Às vezes ele começa até a relatar um quadro de alívio com frio e incômodo com quente, certo? Então a gente, ouvindo a história, primeiro eu tenho que ser o profissional que eu tenha ali um mínimo de informações para conseguir, né, ter um palpite muito assertivo a respeito desse diagnóstico. Por quê? Ah, Fernanda, e se for outro diagnóstico, eu errei? Dependendo de qual for esse outro diagnóstico, a medicação que você vai usar não vai ajudar em nada e dependendo do caso, ela pode até atrapalhar um pouco. Então vamos lá, vamos partir desse princípio que na sua consulta, na sua anamnese muito bem feita aí com esse teu paciente, é um paciente que muitas vezes ele já frequenta o seu consultório, você conhece esse paciente também com relação às condições de saúde dele, porque a orientação que a gente está falando aqui, e até mesmo se você for considerar, existe a sua responsabilidade como profissional se você vai medicar esse paciente que você nunca viu na frente. Fica muito difícil se responsabilizar por isso, porque aquele paciente ele não tem uma anamnese feita com você pessoalmente, ele não tem os sinais vitais que você faz a tomada durante o seu atendimento, você não sabe então muito a respeito da saúde e aí fica um pouco mais complicado. Mas você sabendo tudo isso, você tem ali como trazer alguma orientação. E qual medicação, se eu tivesse que falar aqui para você hoje? Escolha, né, uma associação que pode ser muito positiva, inclusive se a gente pensar que um dos maiores desafios para você conseguir atender um paciente com pulpite, vamos pensar numa pulpite no molar inferior para deixar assim aquela emoção na hora da anestesia, é conseguir o controle adequado de dor. Tá? Porque com certeza o que vai aliviar na real o seu paciente é no momento que você conseguir organizar aí no meio do seu dia um momento ali o mais breve, né, que você conseguir para atendê-lo e fazer intervenção, fazer o acesso àquele dente, fazer a remoção daquele tecido pulpar que está inflamado. E se você consegue fazer tudo isso, aí com certeza você está num cenário muito melhor, garantindo que esse paciente vai conseguir um alívio do quadro. Mas nesse pré, quase que aí, né, não imediatamente, né, mas nesse pré um pouco mais antecipado, né, algumas horas às vezes que antecedem o atendimento, você pode fazer uso de uma medicação que não só ajude a controlar a dor desse paciente, mas que também ajude no quê? Na eficácia anestésica. E nessa hora a gente tem algumas possibilidades, o que eu gosto de lançar a mão aí com um sucesso bastante grande é dexametasona, pré-operatória, né, na dose de 4 miligramas.
Então o paciente já pode fazer esse uso da dexametasona e uma analgesia preventiva também, na verdade uma analgesia que esse paciente precisa ali naquela hora e que também já vai estar atuando ali num pós-operatório mais tranquilo depois que esse paciente chegar até você. Então essa dexa com a dipirona é uma associação bem interessante, inclusive pelo seu efeito benéfico aí com relação à eficácia anestésica. Uma outra possibilidade, uma outra dupla aí também que serve bastante nesse momento seria o ibuprofeno associado ao paracetamol. Então a gente tem o ibuprofeno 600 miligramas, na verdade ele vai ter também um efeito positivo, um efeito benéfico, não só nesse momento aí de modular um pouco a dor desse paciente enquanto você organiza a sua agenda, mas também um efeito positivo no que diz respeito à eficácia daquela anestesia, para que daí sim você consiga executar o que seria o tratamento, né, desse dente, o tratamento dessa dor, que seria a remoção da causa, ou seja, você vai remover aquele tecido pulpar, tá hiperemiado, que está causando aquela pressão toda dentro do dente, né, aquelas paredes inextensíveis de dentina, aquele tecido hiperemiado, realmente o negócio ele acaba virando aí uma pequena panela de pressão e o seu paciente sofrendo tudo isso. Eu falo para vocês que a dor dessa pulpite, esse quadro é bastante ruim, né, é bastante debilitante, porque eu mesma já passei por uma situação dessas e estava longe do consultório, estava longe da minha cidade e tive que manejar um pouco aí com relação à medicação até eu conseguir o atendimento adequado, certo? Então, de novo, são duas duplas de medicação, duas associações que podem ser muito benéficas, tanto para controlar um pouco a dor, quanto também para poder melhorar a eficácia anestésica. No entanto, você tem que saber com relação ao diagnóstico assertivo e também com relação a quais são as condições de saúde do paciente, para que daí sim você seja um profissional responsável, ético e possa fazer uma orientação adequada, tá ok? Um grande beijo para você e até o próximo vídeo.